Se você trabalha com cosméticos para cabelo, você não pode perder a entrevista logo após esse vídeo. Isso independentemente do formato de vendas que você usa para comercializar os seus produtos. Pode ser porta a porta, marketing multinível, linha profissional através de distribuidores para salão de cabelo, varejo, exportação, e-commerce. Olha, não importa. Essa entrevista, eu com os meus 17 anos de experiência, que já lancei mais de 200 marcas de cosméticos no Brasil todo, em todos os segmentos de mercado, para empresas de todos os portes. Já ajudei microempreendedores, já ajudei multinacionais a entrar no mercado de cosméticos. Me considero um sujeito assim super extraordinariamente atualizado. Eu estudo o mercado de tudo, né? Mercado de cosméticos. E esse especialista que generosamente deu essa entrevista para mim é uma das pessoas que eu considero uma das maiores autoridades do mercado de cosméticos de uma maneira geral, particularmente de cabelo, mas para mim esse cara é um gênio em todos os aspectos. E eu acho que ele é uma das pessoas mais extraordinárias do mundo. E você assistindo essa entrevista, você vai entender porque que eu estou falando que esse cara tem projeção internacional. Para vocês terem uma ideia, quando eu tenho alguma dúvida muito cavernosa, complexa, difícil, ele é uma das pessoas que eu me aconselho. Ele é uma das pessoas que generosamente, incansavelmente tira minhas dúvidas tanto de negócio quanto minhas dúvidas técnicas. E aí ele topou bater um papo comigo e eu falar para você que depois dessa 1 hora de conversa, com toda essa minha bagagem, eu considero que isso pode ser visto como um congresso de cosméticos para cabelo em 1 hora. Então, se você trabalha com cabelo, cara, você não pode perder essa entrevista, que é com o Celso Martins Júnior. Esse cara, assim, tem um currículo extraordinário, vários MBAs, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. É diretor técnico da Granda, uma das marcas mais extraordinárias para a linha profissional que você vai encontrar no Brasil. É um exemplo de marca, você tem que observar o que a Granda faz, que você vai aprender muito com ela, a estratégia que eles usam. É consultor e professor de curso de pós-graduação em cosmetologia, um dos fundadores da ABT, que é a Associação Brasileira de Tricologia, que aliás ele é vice-presidente lá. Então, assim, olha, vai ser o que esse cara fez em 1 hora, não deu para acreditar. Nós vamos falar de tendências, cosméticos naturais, cosméticos orgânicos, o que está vindo aí pela frente em termos de consumo, o que as pessoas estão esperando, o que o mercado tá querendo consumir, o que vai vir pela frente, mitos do mercado, coisas que as pessoas falam, mas que de fato não tem muito fundamento, né? Produtos, por exemplo, como livres de tantas coisas, né? Livres de sal, shampoo sem sal, livre de parabeno, livre de corante, essas coisas. Será que isso daí é de fato uma coisa legal? Não é, né? Petrolatum free. A gente vai abordar questões, por exemplo, como shampoo que alisa, alisamento com vinagre, minoxidil, queda capilar. Aliás, ele vai até mostrar um dos produtos que ele lançou da Granda que tem uma eficácia impressionante. Você tem que ver isso daí. Agora, e o minoxidil, né? Tanta gente me procura para lançar produtos com minoxidil. Será que isso é legal? Será que vale a pena você ter isso? Vamos abordar questões estratégicas como conceitos vencedores para empresas que querem se perpetuar no mercado. Uma marca de cosméticos quer ser considerada realmente uma referência. O que você pode usar disso? Ele vai dar, inclusive, uma estratégia que ele está usando lá na Granda para mostrar para vocês na parte prática como que isso daí funciona. E o papel do líder nesse processo, né? O que o líder tem que fazer para viabilizar essa jornada vencedora no mercado. E um dos assuntos também que me chamou muita atenção, que a gente vai falar, é sobre a concorrência, particularmente a concorrência desleal. Olha você que está no mercado aí, está enfrentando tantos concorrentes, né? E aqueles concorrentes que não jogam sempre de maneira honesta, de maneira lisa, de maneira franca,
mas tem aquela concorrência predatória, aquela concorrência intimidadora, aquela concorrência mentirosa. Será que isso de fato atrapalha? Então, para você aí, vou deixar você com o Celso, esse bate-papo incrível. E se você quer aprender com um cara que realmente entende sobre cabelo, pode acompanhar o Celso aí nas redes sociais, procura Celso Martins Júnior, acompanha a Granda, você vai ganhar muito, beleza? E se você quiser lançar a sua marca de cosméticos com quem entende desse negócio, com uma fábrica séria, uma fábrica comprometida com você, que vai garantir a qualidade do seu produto, que vai cumprir os prazos de entrega, que vai honrar os compromissos assumidos com você, entre em contato aí com a Floros, fale comigo. Meu nome é Fábio Saqueto. Eu vou ter o máximo prazer em ajudar você a fazer um projeto realmente vencedor no mercado de cosméticos. Você comigo vai se tornar uma referência na sua área de atuação. Um bom congresso aí de 1 hora junto com o Celso. Muito obrigado pela gentileza da atenção. Um grande abraço e aproveite esse vídeo. Eu sinceramente penso que o que mais afetou o nosso mercado foi o processo de consumo. Foram os fatores que influenciaram a forma como as pessoas passaram a consumir produtos de beleza e a forma como as pessoas passaram a pensar e perceber beleza. Que isso mudou muito. O cabelo natural passou a ser aceito, passou a ser desejado, que é uma coisa importante, que é essa diferença entre desejo e necessidade, que são objetos de marketing. E quando você fala de marketing, você acaba migrando para essa questão da indústria da publicidade, né? E você falar de desejos e necessidades são coisas extremas, porque às vezes você compra alguma coisa que você precisa, e às vezes você compra alguma outra coisa e você paga muito mais caro porque você deseja. Então você cultivar um cabelo que é de fato seu, e por trás disso você assumir uma identidade que de fato é tua, você não querer ser uma outra pessoa ou basear a tua imagem na imagem de uma outra pessoa, muda completamente o contexto e a forma como você vai consumir produtos que vão participar do seu ritual de beleza. Isso, eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que podia ter acontecido, uma das coisas boas que podia ter acontecido. Teve uma outra coisa que eu acho que participou desse processo, que foi importante, que foi a questão das mídias sociais. E aí a gente não pode dizer que a mídia social é o marketing da empresa. A mídia social é um instrumento que participa do planejamento do marketing. Ela é um pedaço do planejamento. Ela não é o marketing. Ela é um instrumento que participa do projeto de marketing. Mas no aspecto que você está abordando, você está falando do lado da empresa. Eu estou falando do lado da empresa. Você tem as mídias sociais também do lado das blogueiras. Sim. Você tem as mídias sociais do lado das influenciadoras, que são as influenciadoras pessoais, que elas resolvem usar o produto elas mesmas divulgar. Sim. E aí você mexeu com outro lado da indústria, onde você acabou influenciando, por exemplo, o perfil das feiras de beleza. Hoje as feiras de beleza não são mais frequentadas, na maioria das vezes, por cabeleireiros. São frequentadas por blogueiras. A última Hair Brasil, até o espaço das blogueiras. Né? Todos os estantes constroem salas. Você é uma influenciadora digital, vem pra cá. Então isso virou um negócio. Isso virou um negócio. Então você ter likes, você ter seguidores, custa. É como você ter moedas, é como você ter um cofre cheio de moedas guardadas. E você põe isso, você troca isso. Né? E as influenciadoras não necessariamente são pessoas que entendem de cosmético. Essa é a questão. Não são pessoas que entendem de cosmético. Você antecipou de fato uma questão que eu ia trazer para mim. E aí a gente discute muito o âmbito da tendência e da influência, que são coisas completamente distintas. E aí a gente começa pela parte técnica. Você começa falando, por exemplo, do produto natural.
que quando você vai pesquisar a fundo, para nós que somos da área de pesquisa e desenvolvimento cosmético, vamos separar o pessoal de pesquisa da área de matérias-primas, que desenvolve as moléculas, os ativos, a formatação do processo de aplicação, e o pessoal do desenvolvimento que formula, que agrupa as matérias-primas de uma forma inteligente, que harmoniza, que faz isso de forma segura, que fazem todos os testes e que transforma isso através da engenharia cosmética em produto. E que faz chegar isso na mão do consumidor para materializar aquilo num instrumento de embelezamento, numa experiência de felicidade, de beleza. Quando você segura, obviamente, segura, tem que ser seguro. Segura. Quando você começa a olhar para a maioria das coisas que estão sendo ditas naturais, orgânicas, veganas, né? Vamos lembrar que hoje não existe exatamente um contexto, né? Quem determina isso são certificadoras. Não existe uma legislação definida no Brasil para isso, tampouco fora, diga-se de passagem. Mas o que determina isso são certificadoras, e a gente segue o que as certificadoras dizem, não o que a legislação cosmética nacional e internacional diz. E a gente tem que ter cuidado com aquilo que é apontado como natural, porque veneno de cobra é natural. É orgânico, inclusive. Que exemplo contundente. Então veneno de cobra tem que ter calma, e né? orgânico. Nesses últimos anos eu tenho formulado muito com ativos muito especiais que eu considero exceções dentro da indústria cosmética, que são óleos essenciais. Óleos essenciais são componentes que nem participam da RDC3. Eles não contemplam a indústria química cosmética. Eles vêm da farmacopeia, eles vêm da farmácia. Quem usa isso é a indústria farmacêutica. E de uns anos para cá a gente tem migrado esses ativos importantes para a área cosmética. E de alguns anos para cá a gente tem contextualizado esse nome de cosmecêutico através justamente dessa junção de construção de emulsões cosméticas que carregam conexões ou associações de propriedades farmacêuticas, de propriedades que de fato, de ativos que de fato têm uma capacidade diferente de intervenção da pele, do sistema capilar, do cabelo. E o que a gente percebe na prática, na teoria e na prática, é que menos é mais, que você tem dosagem certa para dar o efeito, que dosagem errada disso tem efeito colateral. Vou te dar um exemplo, por exemplo, quando você trabalha com um óleo essencial de lavanda, existem vários tipos de origens de lavanda. O que eu tenho mais trabalhado é a lavanda francesa, que é muito difundida no mundo inteiro, que tem uma excelente qualidade, é um ativo caro, por isso tem que ser aplicado da forma correta para você não perder o ativo. Mas quando você aplica um percentual um pouco mais alto, você estimula cicatrização, você estimula inibição de crescimento do pelo. Quando você aplica num percentual bem mais baixo, numa dose mais baixa, você estimula o processo de crescimento capilar. Então você controla o propósito, a mesma matéria-prima, exatamente. Em doses diferentes, tem propósitos diferentes, de maneira completamente distinta. E eu estou te dando um exemplo. Existem vários outros óleos essenciais cuja dosagem se convertem no seu propósito, se transferem no seu propósito. Então, essas questões fazem com que a gente reveja completamente os nossos conceitos de formulação, os nossos conceitos de dosagem. Muito se fala hoje sobre fórmulas minimalistas, de você elaborar fórmulas que não tenham uma quantidade de matérias-primas muito grandes, mas que elas sejam mais compactas, mas que elas sejam ricas na quantidade daquele ativo específico que você
teve como proposta usar. É um conceito que está sendo seguido mundialmente, porque é uma forma que você tem de manter a segurança do produto. O conceito que você está dizendo é o conceito minimalista. Um conceito minimalista. Cada vez mais, Sim. menos ativos, menos matérias-primas. Você diminui essa questão de você ter uma fórmula muito extensa, você ter uma fórmula mais compacta, só que aqueles 1, 2, 3 ativos que você escolheu, você trabalha em percentuais maiores e equilibrados, naturalmente. Deixa eu ter uma dúvida aqui. Muitas pessoas me procuram para desenvolver produtos multifuncionais. Então, olhando para a linha capilar, um shampoo que hidrata, que cresce cabelo, que cuida da caspa, que alisa, cara, um produto para fazer tudo. Isso que você está falando está soando para mim como um minimalismo de especificidade. Então, produtos com poucos ativos, com ativos concentrados, que vão causar o efeito que aquele produto está prometendo, mas me parece que é um produto que tem função específica. É isso mesmo ou mesmo essa tendência de minimalismo tem uma força de amplitude grande? Esse conceito de minimalismo, ele é importante porque ele acompanha o conceito de sustentabilidade e de objetividade. Tá. Vamos lembrar que por trás desse contexto amplo de sustentabilidade dentro de projeto cosmético, você fala de nível de degradabilidade, de nível de solubilidade de matéria-prima. Você fala de uma série de coisas, de capacidade de reciclagem, de tampa, de plástico, de embalagem, de papelão, você fala de rotulagem, você fala de uma... World, né? Exatamente. Que é o lance de você retroagir o processo e transformar aquilo em algo que possa ser reprocessado e vir à tona novamente, né? Isso é ser sustentável. E você aplicar contextos de matérias-primas que possam ser produzidas e replicadas sem processos de degradação. E aí a gente entra numa linha de discussão que é longa e ampla e que termina num tema que eu gosto muito de conversar, que é nos silicones. Eu adoro falar de silicone. Petrolato frio. Nesse momento, Fábio, falta silicone no mundo. Olha só. Nesse momento falta. Se você conversar com o pessoal de fábrica, você vai ver que as maiores empresas de silicone no mundo já não têm silicone para entregar como antes. De fato, você tem razão. Várias vezes que a gente compra as compras recentes nossas têm tido prazos de entregas maiores. Maiores e alguns códigos em específico, algumas moléculas já não são mais disponíveis. Verdade. Porque as fábricas que produzem isso olha que já não isso é coisa de bastidor que nós estamos colocando aqui. Que informação. Mas que eu vou ser sincero, eu só estou adiantando uma coisa que mais alguns meses vai vir à tona para todo mundo. Nós só estamos antecipando uma informação que já está na ponta da agulha. Isso vai estourar, vai acontecer. Porque de fato vai faltar, é inevitável. Né? Embora todo mundo pregue que isso faz mal, que é muito ruim, eu lamento dizer. Está no rótulo, está dentro do frasco, compõe a formulação dos maiores e melhores produtos do mundo e das melhores marcas do mundo. Até sensorialmente, você percebe que o silicone muda tudo, né? Muda tudo. A questão é que o pessoal acha que a gente usa só silicone para fazer isso. Celso, e o que vem para substituir o silicone? O que vem é o conceito da sinergia. Dentro da engenharia moderna, isso é uma coisa que deriva da engenharia de materiais, mais propriamente de materiais compósitos, é o conceito do princípio princípio da ação combinada. Você diminui a carga de silicone e combina isso com outros polímeros naturais, com óleos vegetais. Você cria sinergia com outras matérias-primas, de forma que você cria um efeito sensorial igual ou melhor
Que o próprio e que você aumente a taxa de degradabilidade, de biodegradabilidade do produto, que você torne o produto cada vez mais sustentável. Não vai contaminar. Agora, vamos entender uma coisa que é importante. Isso é bonito, é legal, tem que ser feito, é sustentável, mas tem muita gente que já está fazendo isso porque tem essa notícia que nós acabamos de colocar aqui. Não é porque o cara não quer pôr o silicone, é porque ele já não tem mais silicone para pôr. O Celso, só para esclarecer o pessoal que está vendo que não tem um nível de conhecimento técnico seu, que, a bem da verdade, é extraordinário. O que seria essa combinação de óleos vegetais? O que seria um polímero que você falou? Polímeros, conceito mais leigo mesmo, para uma pessoa que está vendo... Polímeros são moléculas grandes, a gente usa polímeros para fazer uma interação, para modificar a reologia, para modificar a aparência. O que seria uma matéria-prima da de emulsão? polímero? É uma matéria-prima específica que a gente usa para melhorar, desde condicionamento, tem polímeros específicos que a gente usa para dar fixação no cabelo, tem polímero que a gente usa para melhorar o processo de adesividade, de adesão de outras matérias-primas de reconstrução na fibra do cabelo, por exemplo. Então não adianta você pôr um aminoácido, um peptídeo, uma queratina, se você não usar alguma coisa para melhorar o processo de adesão na fibra. O cabelo não vai reter aquilo, ele vai absorver, mas ele não vai adsorver, que é absorver e reter. Então o jeito de formular está se modernizando pelo contexto do entendimento do cabelo, do que as pessoas estão fazendo no cabelo. E aí a gente volta para a tua pergunta que eu acabei não respondendo, que é o conceito do minimalista. Minimalista. Que é o conceito do minimalismo. O produto é multifuncional. Exato. Ou se ele é específico. O produto, ele vai ser cada vez mais específico. Ele vai ser cada vez mais específico. Vamos lembrar, Fábio, que o que te traz aqui... Olha que informação poderosa você está dando, porque você, nessa conversa aqui, você acabou de derrubar inúmeros mitos que diariamente eu vivencio na Flores, que pessoas do mercado que querem se lançar no mercado com projetos extraordinariamente inovadores, não tem estão indo diretamente na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. Cuidado você aí. A gente tem que tomar cuidado com essa questão de interpretação da multifuncionalidade. Eu vou te explicar melhor. Você vai entender o que eu quero dizer com isso, para o pessoal não confundir. Quando a gente fala de multifuncionalidade, você não pode confundir isso com uma somatória de atributos. Quando você vai construir um leave-in, um finalizador para um cabelo, se você constrói um finalizador para cabelo cacheado, o finalizador para aquele cabelo, você pega um produto como esse, um Curly Wave Pigment. O nome desse produto é muito engraçado, porque pimenta em inglês não é piment, mas ele nasceu de um termo... Que eu falei assim, meu inglês está muito ruim. Mas ele nasceu de um termo pejorativo, de uma brincadeira, de uma conversa que aconteceu no Nordeste do país, onde a gente tem uma predominância de cabelo crespo e cacheado, na maioria dos estados, por questão de colonização. E esse produto ele tem mais de 15 anos dentro da linha, é um produto recorde de venda, porque é para esse produto em específico. Mas você pega um produto para um finalizador para cabelo crespo e cacheado. Se você fala que esse produto ele tem várias atribuições, ele vai dar finalização, ele vai dar definição, ele vai dar brilho, ele vai dar sedosidade, ele vai dar controle, ele vai dar um monte de coisas para o cabelo. Isso são atributos do produto e que o produto vai conferir ao cabelo. Isso não é ser multifuncional. Isso não significa que esse produto ele pode ser aplicado num cabelo que é liso, que é descolorido. Não, é outra coisa. O produto para o cabelo alisado é outro produto, que também vai dar controle, vai dar brilho, vai dar sedosidade, vai dar todos esses atributos, mas para outro tipo de cabelo. Então, quando você qualifica a fórmula, você obrigatoriamente escolhe o alvo para formular. Porque se você não tem um alvo,
na hora de formular, você não tem definição de viscosidade, de peso, de tipos de polímeros, de ativos, de claim, de target, você não tem. Então como é que você vai formular? Como é que você vai virar a vela do barco se você não sabe para onde você está indo? Ah, que bonito isso. Entende? Isso mesmo, então as pessoas... plano, né? Você tem que saber para onde você está indo. Quando você começa a formular, você tem que saber para onde você está indo. Senão você não sabe por onde começar. Você não tem uma direção. É até difícil fazer oferta, né? Exato. Você não sabe nada do seu produto, você só sabe que ele é multifuncional. Até me corrija então se eu interpretei corretamente o que você falou. A tendência são produtos de especificidade, mas que vão dentro da sua função, dentro daquele propósito do produto, ele ter uma certa multifuncionalidade naquele propósito do produto. Então, o que faz um living? Olha, ele tem várias coisas para ele fazer, mas ele é um living. Ele vai gerar uma série de atribuições ao cabelo. Relacionadas àquele produto. Ele não vai, por exemplo, lavar. Você não vai usar um living para lavar em circunstância nenhuma. Não vai. Você compra um shampoo. Por mais que ele tenha propostas diferentes, qual que é a essência de um shampoo? O que um shampoo faz? Limpar, é limpar o cabelo. É lavar, é limpar. Então, essa é a essência principal. Por mais que ele possa ser um shampoo hidratante, um shampoo tonalizante, um shampoo matizador, um shampoo condicionante, mas ele é shampoo. Então, a essência daquele produto é limpar. Se você está formulando o produto para um cabelo descolorido, você sabe que a limpeza que tem que acontecer é uma limpeza moderada. Tem uma especificidade, uma característica para limpar. Perfeito. Você sabe em que condição você vai atacar o cabelo. Você está sabendo que a estrutura da superfície é delicada. Então você controla o ataque. Olha o que vocês estão aprendendo. Você controla o ataque. Poderosíssimo. Dentro desse controle de ataque, você modera o percentual dos tensoativos, você escolhe os tensoativos mais adequados para equilibrar esse ataque, você controla o quanto de gordura você quer remover, o quanto é confortável de remover. Então, tudo isso, o formulador... vai abrir, se não vai... Tudo isso você controla. Né? Tudo isso você controla. Com essa multifuncionalidade dentro da especificidade do produto. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, não dá para você se basear hoje, Fabio, em mentiras e lendas. Isso é uma coisa que está caindo por terra, está acabando. Né? Eu nunca formulei, eu nunca assinei um produto, por exemplo, onde se escreve shampoo sem sal. Eu não assino isso. Eu não assino. Né? E é normal você pegar os shampoos, às vezes, de mercado, o cara escreve shampoo sem sal, e atrás ele escreve contém cloreto de potássio, que é um outro sal. É um outro sal. Né? É um outro sal. É o sal do cloreto de sódio, né? Que o cloreto de sódio, o ano que passou, eu fiz 6 viagens internacionais, eu visitei 6 países. Em todos os países para estudar, para trabalhar. Então, naturalmente, a gente aproveita isso para visitar empresas, para ver lançamentos, para entender propostas técnicas novas. E numa oportunidade na Inglaterra, em Manchester, uma linha masculina muito bonita, frascos, embalagens pretas, escuras, com rótulos marrons. O apelo era sal marinho. Tem sal marinho. O produto tem sal. Porque era para limpar, era sal. O apelo era o sal. Né? Então, engraçado que em muitos outros lugares você não vê isso como recurso. Tem o regulamento da Comunidade Europeia. Você vê que coisa interessante. Pois né? Não, e o regulamento da Comunidade Europeia, quando você vai preparar um produto para exportação, que eu acho isso uma coisa interessante. O regulamento da Comunidade Europeia, o último regulamento, que é o válido hoje, é o que está vigente, ele é de 2009. E ele te proíbe de escrever não contém isso, não contém isso, não contém, free. Você não pode escrever isso. É contra o regulamento da Comunidade Europeia.
Se a sua porta de entrada é o Infarmed em Portugal, pior ainda, porque é o lugar mais exigente em relação a essas coisas. Eu já exportei para Portugal. Pois é, de é o lugar. fato, Eu a regularização para tenho Portugal essa experiência é mensalmente. desafiadora. Né? Eu trabalho lá há 10 anos. Esse ano completa 11 anos que eu trabalho lá. E eu vivo isso regularmente. Então, regularmente eu tenho que ler e reler essa legislação, porque todo mês sai alguma nota, alguma coisa, atenção isso, atenção aquilo. Você tem que estar sempre de olho. Então, eu acho isso muito engraçado, porque, olha, não contém, e o Infarmed diz o que para você? Olha, eu não quero saber o que o seu produto não tem. Eu quero saber o que ele tem. O que ele faz. O que ele faz. Porque é por isso que eu vou avaliá-lo. É por isso que eu vou avaliá-lo. É pelo que ele tem, não por aquilo que ele não tem. Você aí que está acompanhando esse bate-papo, se a gente parasse agora, o que você acabou de ouvir nesse contexto aqui pode transformar significativamente o rumo dos seus negócios. Não só o negócio de agora, como do futuro. Isso é poderosíssimo o que você acabou de dizer, cara. Mas eu acho que... Especificidade de produto, legal. Essa questão de mito. Um negócio... eu tô no mercado, hein? Há muitos anos. Eu sei disso. Cara, eu tô aqui impressionadíssimo com essa conversa que... Olha, Fábio, acho que demais, o mais poderoso é o que ainda vai acontecer, né? Tem muita gente de olho no nosso mercado, porque essa mudança de governo que nós tivemos, ela está trazendo para o Brasil uma esperança política que faz muito tempo que a gente não vive. Até então, aproveitando essa mudança de rumo aí da nossa conversa, queria que você abordasse exatamente isso, essas perspectivas de negócio para o setor de cosméticos, especialmente o setor de cosmético para cabelo, olhando pela ótica do que eu considero 3 grandes vertentes. O cabeleireiro, que vai ganhar, as pessoas que vão fazer dinheiro com esse mercado. O cabeleireiro, que vive disso, né? O ganha-pão, a cabeleireira. O distribuidor, a pessoa que compra uma marca e vai revender essa marca. E a pessoa que tem a sua própria marca ou que quer lançar a sua própria marca no mercado em função dessa perspectiva aí que vem aí do mercado. Então, eu sinceramente penso que esse governo novo, ele trouxe... As grandes mudanças ainda não aconteceram, mas ele trouxe uma esperança política. Né? Nós estamos em meados de fevereiro. Exato, então a coisa ainda não começou. As coisas vão começar a acontecer daqui a alguns meses, mas a esperança política ela já está alimentando o povo e a indústria e o setor, e a gente, de alguma forma, também vive de esperança. Então tem muita gente nova se preparando para entrar no setor. O que é importante a gente frisar? Que empresa é uma coisa, marca é outra coisa. São coisas separadas. Nossa, que vão precisar coexistir. Elas precisam se sobrepor. A qualidade da sobreposição determina muito sobre o sucesso da empresa. A estrutura empresarial e o projeto da marca, quando ele se sobrepõe, ele fala muito sobre o sucesso dessa empresa no curto, no médio e principalmente no longo prazo. O que é importante a gente frisar? Tudo isso, por trás disso, tem que haver uma coisa que se perdeu nesses últimos 10, 12 anos dentro do nosso setor, principalmente no setor profissional. Foi propósito. As empresas perderam muito dos seus propósitos. Qual que é o propósito? O propósito é correr só atrás de dinheiro ou é fomentar... Exato. Ou é fomentar e cultivar o seu mercado, proteger e cultivar a terra, o seu terreno, produzir bons frutos. Colher o fruto, né? Que você... Cuidar da floresta. Entende a conotação que eu estou usando? Né? Entende? Todo. Entende a analogia que eu estou fazendo? Não, cara, tá você impecável. Entende? Então, nós precisamos renovar a forma de pensar dos nossos empresários. Vamos lembrar aqui que o Brasil tem sim grandes empresas. O Brasil tem bons empresários. O nosso setor cosmético ele é muito forte, ele precisa de um pouco de tempo para respirar. Nós
estamos vivendo nesse momento um período difícil no setor de matérias-primas. Muitas empresas fecharam, muitas empresas quebraram, muitas empresas se perderam, muitas empresas foram compradas. Nós tivemos um conjunto enorme de aquisições. Nós tivemos uma dança de cadeiras enormes, né? Pessoas importantes do setor mudaram de empresas e foram para outros lugares. Então, eu penso que isso leva um tempo para se organizar, mas vai se organizar. Vai se organizar e as coisas vão continuar naturalmente, né? O Brasil, o nosso setor cosmético aqui no Brasil, ele é muito forte e ele está se preparando, Fábio, e é uma coisa que eu tenho muito clara comigo. Ele está se preparando, ele está se estruturando para retomar a sua força, a força que ele já teve lá atrás. Só que ele vai retomar numa outra dinâmica, num outro formato. É como se a gente pensasse que o nosso time vai ter que jogar numa dinâmica nova. Nós vamos ter que mudar o jeito de jogar. Sabe aquela história que a gente vê nos times atualmente, dos grandes campeonatos do mundo? Olha, esse time joga sem centroavante. É uma dinâmica nova, muda o jeito de jogar. O Brasil vai ter que mudar o jeito de jogar, o nosso setor vai ter que mudar. O cabeleireiro tem um papel importante nisso, porque ele busca, nesse momento, por grandes projetos de educação técnica. Ele está fazendo uma revisão dos teus conceitos, uma revisão da tua qualificação técnica. O cabeleireiro está se preparando para viver o que vem pela frente, que são coisas boas, mas ele vai precisar ter uma visão nova, um comportamento, uma conduta, um vocabulário novo, porque as coisas mudaram, e ele vai precisar interagir com o mercado de forma diferente. Essa questão, você acha que o caminho para o cabeleireiro é a qualificação, é a busca do conhecimento? Não tenho dúvida disso. Porque eu vejo muitas marcas, muitas marcas, essas blogueiras, você falou de mídias sociais, difundindo mitos, difundindo procedimentos equivocados, difundindo matérias-primas que não têm eficácia, e o cabeleireiro que não se qualifica, de fato é cabeleireiro que fica para trás, né? É o cara que não cresce o salão, que não cresce o número de clientes, que vai minguar, não consegue ganhar dinheiro. E a pessoa que busca o conhecimento, você acha que a chave estaria aí? Eu sou desse mercado de educação há bastante tempo. Foi quase uma pergunta ruim para você. Não, foi uma pergunta boa. Você tem que mandar o retorno. Não, foi uma pergunta muito boa. Você é educador, né? Não, eu sou desse mercado de educação há bastante tempo e eu vou te dizer que toda vez que eu viajo, toda vez que eu saio do Brasil, eu volto com uma afirmação interna maior de que quanto mais você investe em educação dentro da empresa e fora da empresa, quanto mais a empresa se dedica para educar os seus clientes, os seus parceiros, quanto maior o volume de treinamentos, de bons conteúdos técnicos, de interação entre pessoas, quanto melhor os projetos de comunicação interna e externa, quanto mais claro e mais verdadeiro é todo o processo, maior é o número de influenciadores, menor é o número de influenciados que você tem dentro desse processo. Isso reflete também na empresa? Muito. Fidelidade? Muito. Pessoas que buscam o seu produto para vender? Muito. O que eu quero te dizer é que é assim, Fábio, eu não sou contra as blogueiras, de forma alguma. Eu também sigo algumas pessoas, entende? Eu sou fã de algumas pessoas, sou fã de algumas empresas. Eu tenho algumas empresas que eu simplesmente admiro e não tenho problema nenhum de falar, porque nunca escondi isso de ninguém. Sou muito fã de L'Occitane, sou muito fã de Henkel, acompanho muito o trabalho da Vela, tenho grandes amigos lá. Enfim, tem algumas empresas brasileiras que eu acho que são empresas que têm uma elegância técnica e que está num processo de construção e que eu vendo, eu tenho certeza que vai chegar num momento muito bacana. Agora, tem muita gente fazendo muita coisa errada. É a propagação do conhecimento errado. O que eu quis dizer, até você é blogueira aí, eu estou do teu lado, viu? Mas a minha questão aqui é você que é cabeleireiro, você que é uma influenciadora, você tem que buscar o conhecimento verdadeiro daquilo que você está falando. Porque muitas vezes você tem essas fake news
Outro dia eu estava vendo, em função do Brumadinho, passaram a mensagem, não sei se você viu, do sujeito que morreu, um cara que deixou uma mensagem muito bonita, olha, você não leva nada da vida, tal. Daí falou, olha, ele acabou de morrer. Daí uma semana depois o cara falou, eu tô aqui, cara, eu tô vivo, não morri. Tem esse tipo de coisa. Então a questão para o cabeleireiro é buscar conhecimento, para a influenciadora, a blogueira, é buscar o conhecimento verdadeiro antes de você propagar alguma notícia, algum procedimento. Olha, falar eu vejo de um produto. Eu vejo uma coisa que eu acho que é uma parte muito positiva do trabalho das blogueiras e que talvez as pessoas desprezem essa questão, que essas pessoas, as blogueiras em si, são pessoas que colocam velocidade nas coisas. Isso é verdade. Então são pessoas importantes dentro do processo, porque são as pessoas que geram velocidade dentro do processo de comunicação. Então são as pessoas que também podem ajudar muito de muitas formas. Muito, de fato. De muitas formas. Agora, do que depende? Depende de você saber informar, de você saber dividir a informação do jeito certo. Agora porque você está falando do aspecto da marca. Não, eu tô falando da forma como as coisas se espalham. Porque é muito fácil para a galera que é do departamento técnico julgar quem não é. Se você tem outros departamentos ou outros profissionais que são profissionais de comunicação, eles são de comunicação, eles não têm obrigação nenhuma de ter um conhecimento profundo da área técnica, não é a área deles. Eles têm conhecimento profundo da área de comunicação e eles são muito bons nisso. Só que as pessoas precisam aceitar e compreender mais umas às outras, Fábio. Para as empresas trabalharem melhor entre os departamentos, as pessoas precisam se compreender mais, se aceitar mais, conversar mais. Entende? Para as coisas fluírem, para ninguém se acusar de nada, porque isso é perder tempo. Isso é deixar de aproveitar o tempo para gerar benefício para si próprio, para o grupo, para o time, para a equipe, para a empresa. A gente deixa de gerar bons resultados, bom efeito para a sociedade. A gente deixa de construir produtos melhores, de melhorar os produtos que a gente já tem. A gente deixa de usar o tempo, que é a coisa mais preciosa hoje da empresa. A coisa mais preciosa é da vida, tudo, né? Da vida. Para fazer coisas boas. Para fazer coisas boas. Entende? E aí, quando você olha para esse conjunto de empresas e de bons profissionais que o Brasil tem, que é muita gente boa que a gente tem aqui, e você olha para outra quantidade de pessoas que usa e aplica esse tempo só para trocar coisas por dinheiro, você olha o que esse cara faz, o que ele usa? Ele usa todo esse recurso das mídias sociais, ele usa todo o recurso desse cabeleireiro mal informado para propagar coisas ruins. É daí que vem o shampoo que alisa, é daí que vem o alisamento com vinagre, que é o ácido acético. Né? Já pensou se vinagre alisasse cabelo? Alisamento custava R$1. Você já pensou isso? O que seria da Bruno Bock, lá em Hamburgo, na Alemanha, que descobriu o tioglicolato de amônio em 1937? O que seria dessa empresa? Que é a empresa que mais entende de oxirredução no mundo há quase 100 anos. Então, as coisas esqueceram do vinagre. Pois é, as coisas precisam ser interpretadas de uma forma mais cuidadosa. Né? Agora, por exemplo, alguém que tem uma marca, qualquer que seja ela, pequena, grande, alguém que vai entrar no mercado. Se você que é empreendedor, empresário, dono de marca, se você constrói o seu produto verdadeiro, com promessas verdadeiras, produto seguro, e você monta toda uma estratégia de informação verdadeira, testada, que funcione, e você alimenta as blogueiras, as cabeleireiras, o seu distribuidor, seu canal de vendas, a sua equipe que vai vender o produto, você acha que a pessoa está construindo um negócio muito mais sólido do que a pessoa que, por exemplo, que chega, e que me aparece muito isso daí lá na Flores. Cara, eu tô com esse produto aqui, ele tá vendendo muito, eu quero um igual dele. Manda para mim um igual dele e pronto. E curiosamente, várias empresas que eu lanço, a gente monta o passo a passo, né, como que vai aplicar, e o cara
no meio do nada me liga e fala assim, eu tô com uma cabeleireira aqui, cara, eu tô com um distribuidor, cadê aquele passo a passo que você montou pra mim? Eu falei, cara, você é o dono da marca, você não tem o passo a passo. Você que pediu para fazer o produto. Você não sabe como que funciona aquilo que você tá vendendo, cara. Parece que isso tá assim, bem em sintonia isso que eu falo, né, para os meus clientes. Se você é meu cliente, você já escutou isso aí, já foi pro chão de orelha que você ganhou de mim. Que essa questão da informação, a informação verdadeira. E quanto mais informação verdadeira, melhor. É isso mesmo, cara? Cara, quanto mais informação, naturalmente, melhor, né? Agora, quanto mais informação e quanto mais formação, melhor. Eu falei informação, mas mas são os dois, mesmo, né? Porque formação... Esse conceito a formação, do aprendizado, né? A formação, o aprendizado sequencial, progressivo, contínuo. Contínuo, ele depende também de um bloco, um conjunto de informação de boa natureza, de boa origem. E aí nós temos que entender que a informação, ela aconteceu e ela está acontecendo, ela não para. E que as verdades que nós temos hoje, elas continuam sendo questionadas, elas estão nos laboratórios, sendo pesquisadas. Né? A gente tem nesse momento meia dúzia de pesquisas acontecendo no Brasil, que serão publicadas nos 2, 3 próximos anos, que podem virar o mercado. Verdade. Pô, uma acontece aqui. Tô me sentindo um repórter aqui, falar um furo, cara, dá um furo. Isso é um furo. Uma delas, segundo, né? Uma dessas acontece aqui com a doutora Cibele Lima, que está fazendo seu pós-doutorado na Faculdade de Física da USP e que está fazendo um estudo muito profundo sobre termodinâmica aplicado em bases ácidas em contato com o cabelo. Então isso pode revelar algumas verdades e pode pôr um ponto final em muita coisa. Então quando a gente olha para alguns debates, quando a gente olha para algumas discussões que estão permeando o mercado, que estão nas revistas, que estão numa mídia aberta, ninguém imagina que aquilo está nos bastidores num outro nível. Que aquilo também tem uma esfera política, que aquilo também tem interesse industrial. E que hoje, se você for consultar, você vai ver que esse conjunto, essa matéria-prima em questão, nesse momento está indisponível no mercado. Por um acaso. Assim, tipo... Você entendeu? Então, as pessoas não imaginam que essas coisas existem e que elas estão perto da gente. Que quem decide não é quem está lá em Brasília, não é isso. Não é isso. Isso está além, isso é maior, é mais forte, é pouco perigoso. Entende? Agora, as maiores empresas, as boas empresas, por que esse pessoal não se envolve com isso? Primeira coisa, porque isso não é sustentável para o organismo empresarial, para a estruturação técnica do trabalho, tão pouco para o cliente cabeleireiro. Tão pouco para o cliente, ele está matando a galinha dos ovos de ouro, cara. Ele está inviabilizando, o processo de mudança do cabelo do cliente dele, que vai voltar o mês que vem e não vai poder continuar fazendo as coisas que ele sempre fez. Eu falei, eu fiz uma coisa no teu cabelo que agora eu não posso fazer mais nada. Então agora eu não posso mais te atender. Eu vou ter que viver daquele dinheiro que você me pagou o mês passado para sempre. Nossa, cara, isso que você está falando para mim, até eu quase me agarrei aqui na cadeira, cara. Pois é, eu ia interpretar isso, talvez de uma maneira equivocada, como se fosse o charreteiro lá de Londres quando veio o carro. Mas o que você está falando é que, cara, não vai ter nem carro. Mas assim, é uma questão de escolha, você entende, Fábio? Alguns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. A questão é, o Brasil é um país teoricamente democrático. Teoricamente. Você pode escolher. Se você quiser, você pode usar. Pode até Só que você, quando você escolhe empresariar aqui no Brasil, você também escolhe arcar com as consequências das suas decisões. Então, arque com as consequências. Pague a dívida. Pague a dívida. Toda ela. Pague toda ela. Eu não sei se eu entendi essa, cara. Você
Pague toda ela, todas as perdas que você teve, tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos, tudo aquilo que você fomentou de coisas boas e que agora se corroeu. O que é o bem mais valioso da tua empresa? O que a sua empresa tem de mais valioso? O que as nossas empresas têm de mais valioso? Não é o cliente? Nosso cliente é o bem mais valioso. As empresas mais inteligentes do mundo constroem sistemas que cuidam dos seus clientes, que protegem os seus clientes. Nossa, cara, isso aqui você deu um aí que me derrubou mesmo. Que mensagem poderosa. Olha aí para você aí, hein? Isso aí é poderoso. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender tudo. Vai ficar claro como uma água cristalina. Os países mais poderosos do mundo são aqueles que têm as empresas mais poderosas do mundo e ponto final e acabou. Faz todo sentido. As empresas mais poderosas do mundo são aquelas que têm os melhores clientes, os clientes mais bem protegidos, mais bem informados, mais fidelizados, mais próximos, mais amigos, mais bem relacionados. Você sabe que você está falando isso? Tá me vindo na cabeça, nada a ver, né? A gente tá falando de cosmético aqui, eu vou passar para tecnologia. A Apple. Eu, por exemplo, sou um usuário da Apple e um fã incondicional, e a Keila, que nunca usou Apple, de repente pegou um iPhone para ela, cara, você não tira mais o iPhone dela. E eu tenho amigos que usam, daí usa também o relógio, e do relógio usa o fonezinho, e cara, é um way of life. E você fala com o cliente, o consumidor da Apple, ele explica, ele vende a Apple para você, cara. É porque o que está dentro daquele telefone não são só componentes eletrônicos, esquece, né? A questão da Apple, né? Mas assim, é o que você está falando, o cliente que... A Apple é a empresa mais valiosa do mundo hoje, porque tem uma mesmo. cultura de marca muito forte, né? E alguns... E esse cuidado que você falou de cliente é isso, né? Então, você construir uma marca, e a marca depende disso, de ter uma cultura forte. E quem constrói a cultura não é só quem está na liderança da marca. A cultura, ela precisa ser espalhada pelo líder. E todo mundo da empresa tem que cultivar a cultura. Porque quando você cultiva a cultura, você evidencia o propósito da empresa. Que conversa poderosa. Olha só, você que tem a sua marca aí, cara, você tem que lançar produtos que cuidem do cliente. Você tem que construir canal que cuide do cliente. Essa é a chave. Você fez uma pergunta que eu acho que é uma das perguntas mais importantes de todas, Fábio, a respeito do distribuidor. A figura do distribuidor de cosmético profissional, ou mesmo do varejo, né, que é um mercado importante no Brasil, é um mercado que está se renovando de várias formas. De distribuidor, o distribuidor que vende produtos para salão. Que vende produtos para salão de beleza. Esse distribuidor, ele passou nesses últimos anos por uma revisão de conceitos e modelagem estrutural absurda. Aquele modelo antigo que a gente tinha de 10 anos atrás, 15 anos atrás, de um escritório com uma salinha com o estoque, uma equipe de vendas, né? E uma secretária, isso acabou, cara. O entregador de caixa. Isso acabou, isso não existe mais. Você tem menos vendedores no campo, você tem menos pessoas no campo, mas as pessoas que estão no campo são pessoas de uma qualificação incrível. Os que ganham dinheiro, né? São os que ganham mais dinheiro. Recorrente. Isso, exatamente. Ganha recorrente. Você tem pessoas, você tem um departamento interno de inteligência, de comunicação estratégica maior, inteligência em mídias sociais, em logística, em estratégia de relacionamento. Você não tem mais departamento de marketing, você tem departamento de educação técnica. As pessoas estão investindo em sala de aula, em educação. E aí, tipo esse daqui, assim? Tipo esse? Tipo isso que você está vendo na lateral nossa, que depois, se você quiser, você pode mostrar. Pode? Pode, claro que pode. Porque o que você vai ver aqui, nós temos espalhado pelo Brasil. Aí ninguém sabe por que você tem uma presença tão consolidada
tão fidelizada, tão bem posicionada por questões como essa que a gente está falando? Cara, você sabe que eu penso que o cosmético... Até eu vi o vídeo lá do evento que você fez. Sim, foi a Convenção Nacional de Vendas, foi há uma semana... Cara, é impressionante. É impressionante. Você vê lá as pessoas com orgulho de estar participando ali, cara. Eu acho que esse é o maior desafio de uma marca. É a Apple. É você conectar o líder no coração das pessoas. Do cara ter orgulho de trabalhar na empresa. Entende? Porque o que você ouve de todas as pessoas? Não, eu tenho que fazer ou eu tenho que investir nisso porque senão o cara vai pegar o meu cliente. Vamos lembrar, Fábio, que o cliente não tem dono. Nossa, você não passa o cliente pro seu nome. Você não compra cliente como compra cabeça de gado. Entende? O cliente ele não é seu. Você tem que conquistar o cliente todo dia. Como que você faz isso? Com boas estruturas, com boas políticas, com bom comportamento, com boa conduta, com boa imagem, com seriedade, com honestidade e com boa engenharia cosmética, com produto verdadeiro, né? Verdadeiro. Tem que pôr o ativo. O produto tem que desempenhar muito. Nossa, tem que pôr o ativo. Tem que pôr o ativo. Tem que não pôr. Minta, não adianta minta, só escrever. Não minta. Não adianta só escrever. Eu tenho um amigo, um grande amigo, inclusive o ano passado eu tive com ele, infelizmente, só uma vez, o Tatsuki Ueyama, que é o cientista número 2 da Ajinomoto no mundo. O Ueyama é um cara muito divertido, ele é japonês mesmo, né? Ele é de lá, e ele ficou aqui no Brasil por 3 anos. Eu sempre conversei muito com o Ueyama de várias coisas, e toda vez que a gente esteve juntos em laboratório, trabalhando, em chão de fábrica, trabalhando, porque esse cara, ele é um cara de mão na massa, por incrível que pareça, ele falou assim: Celso, eu tenho uma impressão que uma parte importante do sucesso da empresa de vocês é porque vocês realmente põem um ativo. Porque a gente sempre trabalhou muito com a Agidil, com o Prodil 500, com muitas coisas da Ajinomoto, é um fornecedor, é o pessoal da Quantic que distribui a Ajinomoto, é uma empresa que eu gosto muito, que eu admiro, que eu respeito muito, do meu grande amigo Ethel, que é um cara lendário na indústria aí. E o Ueyama sempre falou isso pra gente. Ele falou: Celso, você expõe o ativo. Isso faz muita diferença, isso torna o produto verdadeiro. Então, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo pode fazer. Isso que eu ia te falar. Todo mundo pode pôr. Como se você estivesse falando. Pô, é só pôr, pô. Põe aí, meu. Segredo. Pô, põe um ativo aí, meu. Vai aumentar um pouco o custo, aumenta um pouco o preço. Mas vai funcionar, mostra o produto, ele vai funcionar, você vai vender mais. E o cabeleireiro vai entregar mais valor para o cliente dele, as coisas vão dar certo e as coisas vão adiante. Então a gente não pode olhar para o cosmético e pensar só em dinheiro, a gente tem que pensar em construir propostas de verdade, propostas de beleza, rituais bonitos. A gente tem que olhar lá para trás, da forma como o cosmético começou, olhar para as histórias das grandes matriarcas, né? Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, Estelle Lauder, olhar essas mulheres que foram incríveis e como elas começaram, e por que essas marcas se tornaram coisas tão... Chanel. Por que essas marcas se tornaram coisas tão incríveis? Essas mulheres não começaram as empresas porque elas queriam trocar coisas por dinheiro. Elas começaram porque elas tinham um outro propósito. E foi por isso que essas empresas se tornaram organismos gigantes e que jamais perderam o seu propósito. Chanel nunca perdeu a sua conexão com moda. Nunca perdeu. Entende? E quando você vai buscar a maioria das outras marcas, você começa a entender que os caras não perdem o propósito. Os caras não perdem o foco do trabalho. Os caras não abandonam a sua linha. Você pega um perfume, você pega perfumaria, você pega produtos de pele, de rosto de Yves Saint Laurent. Você olha para aquilo e você fala, cara, é como se eu estivesse vestindo uma roupa quando eu estou passando esse produto, quando eu estou passando esse perfume. A coisa tem uma conexão, tem uma identidade com a marca, com um propósito, que é muito forte.
Então, o formato do desenvolvimento, o estilo do desenvolvimento tem uma relação muito forte com a marca. Então a gente não pode abandonar isso. É como você vê um grande jogador de futebol desenhado, sem ver o rosto do cara, e o cara fazer um movimento e você olhar e você fala, meu, é tal jogador, porque esse movimento é um movimento clássico que tal jogador fazia. Porque isso é uma identidade dele. Verdade. Isso é dele. Então hoje as empresas precisam assumir isso, as empresas precisam criar identidade, né? Eu conversava com um grande empresário ontem, um grande amigo, e ele me contava algumas coisas que estava querendo promover mudanças. Eu disse para ele, olha, você é o tipo de cara que se eu ver um produto de longe numa prateleira, eu sei se foi você que desenvolveu ou não. Porque é um cara que tem identidade no processo de desenvolvimento. É um cara que entende tanto do assunto, ele sabe pôr o toque dele, ele sabe temperar o projeto. Entende? Então falta isso. Falta as empresas assumirem essa questão. Olha, eu gosto de trabalhar nessa linha, eu pertenço a essa linha, meu estilo é esse. E sem medo. Porque, não, mas eu vou mudar porque o pessoal está comprando isso. Não. Tem nada a ver, né? Não. Mantenha a sua linha, seja você. Mantenha o seu jeito de fazer, porque o seu público vai vir. É nicho, né? É nicho. Você tem, o mercado é tão grande, né, cara? É nicho. E tem muita gente que faz isso com uma elegância muito bonita aqui no Brasil, né? A Valmari se construiu assim, que muito bem eu acompanhei muito o trabalho da professora Maria Rita Pereira Lemos, minha amiga até hoje. E a Valmari se construiu assim, foi uma marca que tinha um estilo de desenvolvimento, tinha uma identidade. Até identidade visual, né? Exato. Você batia o olho ali de longe. Entendeu? E aí virou o que virou, né? A Valmari é uma empresa gigante hoje, uma empresa bem sucedida, um produto bonito. A Adicus tem esse perfil. A Adicus tem um estilo de desenvolvimento. Você olha o produto de longe e fala, é a Adicus. Né? E tantas outras empresas de skincare que são assim. Se você olha para o pessoal de cabelo... Você tem razão. A Adicus, eles têm essas empresas, elas têm um estilo bem definido. Muitas pessoas que procuram a Floros lá para desenvolver produto... Vem com esse briefing, né? Vem com essa da Adicus vem com essa referência. Exato, vem com essa referência de produto. Coisa da Adicus. Entende? E na parte de cabelo, você tem muitas empresas no Brasil que sabem cultivar o seu estilo. É uma coisa importante isso. E você tem um outro grupo que vem com essa questão que você colocou bem. Olha, eu queria... Isso aqui está vendendo muito. Vou fazer agora. E eu quero que você copie isso para mim. Isso daí, Fábio, tem um grupo de profissionais que tem esse espírito chinês, se você me entende. Né? A China é um país... Na minha visão, a China é um país formidável. Eu sou um admirador da indústria chinesa. Eu sou admirador, e eu acho que todo empresário devia olhar para a China com olhos no futuro. Porque a China se renova com uma facilidade que o restante do mundo não consegue fazer. Também, né? Eles têm uma velocidade diferente do resto do mundo, a China. Só que eles têm isso neles, né? Eles ficam olhando o mundo e ficam copiando as coisas. E qual que é o desafio? É sempre fazer mais barato. Eu já escutei isso, mas é impossível. O mais barato, ele faz mais barato. Mais barato. Então, o mais barato, o produto pode ser incrível, mas o dele é parecido e é mais barato. Então é muito difícil competir com os caras. Então, eu gosto do chinês, e quando às vezes eu brinco nas aulas que rolam às vezes nas universidades e tal, nas palestras, que quando eu encontro um chinês na rua, eu tenho vontade de abraçar o cara, beijar, agradecer e tal. Porque o chinês, ele é o cara que te obriga a construir marca. Ele faz você ser melhor, né? Ele te obriga a construir valor nas coisas, a ser melhor, a distribuir valor, a pensar em engenharia cosmética inteligente, a ser sustentável, a pensar em longo prazo, a pensar pessoas, a pensar em engenharia reversa de uma forma mais inteligente. Ele te obriga a ser melhor.
Olha que massa, cara. Então eu acho que esse tipo de profissional que quer copiar as coisas, ele sempre vai existir. E as empresas que se especializam em copiar também. Aproveitar aqui, ver se para você faz sentido a gente tocar já nesse assunto. A questão, por exemplo, da concorrência desleal, em vários aspectos. O aspecto de preço, que consegue fazer um preço irreal porque tem um produto que não funciona, ou um produto que não tem o ativo que ela promete, ou não tem a qualidade de matéria-prima que seria correta para aquele produto. A pessoa que entra com promessas que não existem, que é o caso, por exemplo, do shampoo que alisa numa passada só, a pessoa que promete crescimento capilar com matérias-primas proibidas, caso, por exemplo, o minoxidil. Você vê como que você vê isso, esse tipo de concorrência, essa concorrência desleal, mas que ela chega de fato a atrapalhar, cara? Cara, eu sinceramente, você sabe aquele ditado chega a atrapalhar. Você sabe aquele negócio que você senta num restaurante e o garçom vem e você pede pro garçom uma Coca-Cola. E aí o garçom fala assim, nós não temos Coca-Cola, mas nós temos a Baré Cola, a Quase Cola e a Isso Cola. Qual que o senhor quer? Você fala, olha, eu queria a mesma Coca-Cola. Então é a história do parece, mas não é. Pode trazer água, então. Pode trazer uma água gelada. Que tá ótimo. Um pouco de limão para dar uma enganada no copo. Então é aquela história, Fábio, do parece, mas não é, entende? E o que está mudando no mercado é justamente isso. O profissional está cansando disso, desse quase, mas não é. Então você está separando. Tem profissionais de todos os níveis no Brasil. E qual que é o trabalho das boas empresas? É trazer o pessoal que está começando carreira, que está mais embaixo, trazer esse pessoal e trazendo esse pessoal para cima, através de projetos de educação, de mais informação, de influências digitais, de boas propagandas, bons vídeos, boas imagens, né, bons sistemas de influenciação, porque você não faz isso só através de pessoas, você faz isso de outras formas também. Então, esse trabalho todo de você migrar pessoas do setor para níveis superiores profissionais também compõe a missão social das empresas. Porque ela depende disso, ela precisa fazer isso não é só por conta da sua missão social, é da sua missão profissional, para garantir mercado futuro. Porque senão lá na frente ela não vai ter pessoas a mais, ela não vai ter como projetar crescimento, como projetar mais clientes. Então ela precisa gerar colaboração de informação, de formação. É através desses projetos que você fortalece a sua malha de distribuição. Então eu penso que isso... A pergunta é se atrapalha. Olha, essa intervenção atrapalha um pouco, mas esse atrapalhar um pouco, ele faz parte do processo, ele faz parte do desafio jogo, diário. Né? Faz parte do jogo. Isso compõe o jogo. Isso compõe o jogo. Que põe um produto com preço muito barato. É como um nadador olímpico pular na piscina sem ter que vencer a água. Entende? Isso faz parte do processo. E eu posso te dizer que num determinado momento do ano você tem um grupo de pequenas empresas iniciando um trabalho ou tentando fazer alguma coisa que atrapalham as outras empresas no momento, e elas acabam, entram um outro grupo de empresas e que vão atrapalhar no semestre seguinte. É vida curta, né? Então assim, isso compõe períodos diferentes. E aí, lá na frente, você tem outro acontecimento que vai te atrapalhar de uma outra forma. Então, a empresa precisa desenvolver um organismo que aprenda a lutar, e a gente chama isso dos anticorpos. Né? Quando teu filho vai crescendo, ele vai ficando forte, você vai dando as vacinas para ele aprender, o corpo aprender a se defender dos ataques. Então a empresa vai crescendo, você precisa ir estruturando a empresa para ela ter condição de se defender dessas coisas ao longo do seu processo de maturação, de estruturação. Só que a gente precisa fazer isso de uma forma profissional, sem ofender ninguém, sem levar isso para o lado pessoal, sem querer prejudicar as pessoas.
porque isso não cabe. Até prejudicar o próprio consumidor. É lógico, pô, o cliente não tem nada a ver com isso, ele não pode ser lesado por isso, entende? A gente tá falando bem maior é o cliente. É lógico, pô, é lógico. Ô Celso, e queria que você abordasse um pouco dessas questões, assim, por exemplo, como o minoxidil, ácido glioxílico, formol em baixa concentração. Olha, Fábio, esse ano... O shampoo que alisa você já desmistificou, né? Cara, isso é ilegal. Eu não concordo com isso, nunca concordei. Eu não sou adepto do ácido glioxílico, nunca fui, do formol tampouco. Passei uma parte... Hoje não faço mais campanhas contra, porque fiquei velho, né? Aprendeu. Eu já passei disso daí. Hoje tem outras pessoas que fazem que seguem essa luta aí. Eu acho que eu passei dessa idade. Eu me dedico a outras coisas hoje, mas essa questão do minoxidil, a gente precisa entender que ele é um componente químico. Eu não vou usar o nome droga para não assustar ninguém, embora nos Estados Unidos isso seja conhecido como quase droga, né, que são os componentes farmacêuticos que podem ser usados pelo público de uma forma geral. Como aspirina, por exemplo. Né, pode ser comprado, todo mundo tem acesso. O minoxidil, o Pantogar, a finasterida, a prostaglandina, todos esses componentes são coisas da década de 80. Tem funcionalidade? Tem. Embora todo mundo saiba hoje que o minoxidil ele causa uma biodependência, quem começa a usar isso não pode parar. Porque você está falando como o minoxidil como tomado, remédio e também aplicado uso tópico. Verdade. Também. Nossa, acabei de descobrir uma, hein? Pois é, depois que você inicia o processo de uso, que você ativa o ciclo e gera a vasodilatação para fazer o prolongamento da fase anágena do cabelo, que é a fase de crescimento, aquilo começa a criar uma biodependência. Então, funciona, Caramba. Só que você não pode mais parar de usar. Olha isso aí, velho. E aí, você que quer ter sua marca com minoxidil aí. E aí, assim, eu não sou contra. E até que vende, né? Eu não sou contra. É um fármaco eficiente, quando bem dosado, quando bem aplicado. É um recurso. Em alguns casos... Mas ele para cosmético não é proibido? Não, você tem muitos produtos cosmecêuticos, você tem muito produto na farmácia de livre venda que você consegue comprar. Para cosmético não, mas para farmácia pode. Farmácia sim. Farmácia pode, para cosmético para o não. nosso negócio aqui, nosso bate-papo. Não, para cosmético não. É proibido. É proibido, E o que acontece? Você tem muita molécula que a gente chama de minoxidil-like. Esse like é o parecido, é como? Mesma via de funcionalidade. É o tipo cola. Exato. É o baré-cola, o quase-cola, o tipo cola, é isso. O que acontece na prática? Eu tive... a última vez que eu estive nos Estados Unidos, que foi em julho agora, eu voltei nos Estados Unidos para fazer um curso importante que eu fiz em 2008. Eu voltei 10 anos depois para refazer o mesmo curso. Voltei com um grande amigo meu, Adelino Nakano, que para mim, na minha opinião, é um dos caras que mais entende de cabelo na América Latina hoje. É talvez uma das 5 maiores referências de cabelo na América Latina. E estava eu e esse meu grande amigo lá e a gente foi refazer um curso, foi um congresso e tinha gente do mundo inteiro falando de cabelo, publicando artigos, coisas novas, coisas frescas. E subiu um médico da Nova Zelândia para falar. E o primeiro slide que esse cara me aponta é falando de antigos hábitos e novos hábitos para combater queda de cabelo e promover crescimento capilar. Então ele mostrou um slide falando de antigos hábitos, onde ele falava, pessoal, o que a gente fazia até então? E ele começou minoxidil, finasterida, Pantogar, prostaglandina. E agora? Neste mundo moderno, o que rola? O que é inteligente fazer? Fatores de crescimento nanoparticulado, integrados com microagulhamento, laser de baixa potência, alta frequência, LED, massagem crânio-facial, sistemas integrados de anti-inflamatório, salicilato de metila
com óleo essencial de cânfora branca, ácido maslínico nanoparticulado, uma tríade que permite fazer um tratamento anti-inflamatório desde a base de cima do folículo até a papila aqui embaixo. Então, o cara estava falando lá o que o nosso pessoal da Academia Brasileira de Tricologia está fazendo aqui desde 2011. Olha que incrível. O cara estava falando lá. O cara estava falando lá o que a gente ensina aqui no curso de formação básica em terapia capilar desde 2012. Só um pequeno à parte aí, você que está vendo esse vídeo, não sei quando que você vê isso, nós estamos em 2019, meados de fevereiro de 2019. Você está falando 2011, é uma diferença de 8 anos. E esse congresso aconteceu em julho do ano passado. Então, 7, vai. Pois é. 7 anos de diferença. 7 anos de diferença que você fala isso já aqui no Brasil. Pois é. Não vou dizer que eu falo, a nossa galera da academia fala, porque é muita gente boa. É muita gente boa trabalhando junto, trabalhando em prol do mesmo assunto, na mesma linha de trabalho, com a mesma linha de pensamento, com a mesma proposta de pesquisa. Você é um dos fundadores da BTN? Sim. Nasceu de reunião de amigos, é assim que a gente mantém a academia até hoje. Né? Tem um conselho muito grande com pessoas importantes, Adilson Marinheiro, que hoje está na Ródia, Adelino Nakano, que acaba de ser transferido para a Croda, Dr. Ademir Leite Júnior, que é o nosso presidente, que é um dos dermatologistas referências na América Latina, doutora Cibele Castro, da USP, cientista famosa. Gente de peso. É gente de peso. Doutora Tatiele, do Rio Grande do Sul, da Unisc. E que aqui no Brasil já antecipa a informação que lá em congresso nos Estados Unidos está vindo 7, 8 anos depois. Pois é. Então assim, quando a gente pensa nessas tecnologias que você citou, funcionam, tem o seu grau de aplicação. A gente não pode dizer que não. Tem a sua aplicação. Só que a gente tem que olhar para frente e entender que o que está sendo proposto nesse momento aqui no Brasil tem uma eficácia e uma eficiência, não vamos confundir as coisas. Tem uma eficácia e uma eficiência que está muito na frente, e aí eu vou entrar no terreno mais interessante. E tem um acesso muito maior. Muito maior. Que aí você não está restringindo a farmácia, você está abrindo para o cosmético. Porque isso é mais eficiente, mais fácil de usar, mais fácil de aplicar e mais barato. Você tocou num ponto importante, porque esses produtos que ficam disponíveis na farmácia são classificados como medicamento, não cosmético. Exatamente. E você que vende cosmético com minoxidil está absolutamente irregular. Isso não pode, viu? E agora você está já sinalizando que vem produto, que já tem produtos. Já tem. Quando a gente olha para cá, por exemplo, aqui você tem, por exemplo, desenvolvimentos que foram feitos no ano passado, que são produtos todos eles dermatologicamente testados e que integram 3 fatores de crescimento diferentes, que são todos nanoparticulados, o IGF, o BFGF e o VEGF. Eles atuam por rotas, por dinâmicas diferentes. Um é uma rota insulínica, outro é uma rota fibroblástica e outro é uma rota de crescimento vascular. Então a gente integra isso numa sinergia com outros 3 princípios ativos, que é a cafeína, que é um acelerador biótico do sistema. A gente integra junto o biosilício, que melhora a conformação proteica, que melhora o processo de aglomeração de proteína, para você ter um fio com proteína mais aglomerada, então ele aumenta a resistência mecânica à tração. E a gente também adiciona um outro... Exato. Né? E a gente também adiciona um outro componente, que é o anageline, que é um componente da Solabia francesa, que é um inibidor da 5-alfa-redutase, que é para combater queda do cabelo. Ele inibe o processo de transformação da testosterona em dihidrotestosterona. Então, é um conceito de produto que até um ano atrás não existia no Brasil e que hoje é sucesso, é campeão de vendas dentro da companhia, dentro da empresa, por conta de toda a estruturação que a gente fez de trabalho na área de terapia capilar. Da Granda. Da Granda. Isso é um projeto de inovação que nós construímos, que foi fruto de pesquisa, foi fruto de publicação científica e que nós tivemos o apoio de 2 grandes fornecedores, né? Um é a Keragen, que é uma empresa sul-coreana, que é fornecido pela Farm Special, da minha grande amiga Sarah Bentler, aqui do Brasil.
e pessoas muito especiais que participaram desde o processo laboratorial até dos processos de consolidação das emulsões, dos sistemas de carreamento e da consolidação da eficácia do produto. Então, a gente tem feito coisas que saem um pouco fora da curva, e isso envolve projeto de inovação. Então, você fazer coisa diferente também envolve um pouco de coragem, um pouco de investimento, mas a gente também entende, Fábio, que é o que põe a empresa na frente. E se você não faz isso, você não se destaca, você não se diferencia. Agora, se o empresário que entra, que chega no setor, ele quer copiar, ele quer fazer o que o outro está fazendo, quer fazer igual, para vender mais barato, mas então é melhor ele ir para a China trabalhar. Melhor ele ir para a China. O lance é você criar um projeto que tenha sua cara, sua identidade, estudar bem o seu canal de venda, entender aonde que você vai procurar sua malha de distribuição, qual é o perfil que você está procurando de distribuidor. Cara, você está dando uma aula aí de posicionamento. É isso, cara, porque as pessoas precisam ter uma relação com o tempo diferente. O crescimento nunca pode ser explosivo, porque senão a empresa não se consolida no tempo certo. Entende? Não consegue se sustentar, não consegue entregar. Eu tive várias situações de clientes na Florus que tiveram um arranque muito rápido e quebraram. É normal que isso aconteça. Eles quebraram, cara. E é normal. Muito extraordinariamente me surpreendeu tanto o arranque, a disparada, quanto a queda, cara. E é feio isso, porque a pessoa ela vai tentando se apegar numa estrutura que não existe, né? Então às vezes falta essa preparação que vai além de dinheiro, A questão às vezes não é o dinheiro, né? A questão, às vezes o dinheiro atrapalha. Às vezes é o dinheiro, às vezes o cara tem a grana toda para fazer, é como distribuidor, às vezes ele tem o dinheiro, ele quer começar, e o trabalho a questão não é o dinheiro, né? A questão é o trabalho, é o como você vai fazer, em que formato, em que velocidade, com que intensidade, com quantas pessoas, em que tamanho de setor. Então, muito planejamento, boas estratégias e tudo isso, depois de tudo isso, Fábio, uma coisa que não pode faltar, cara, que é transpiração. Transpiração, cara. Tem que suar a camisa, tem que suar, tem que entregar, tem que gostar de gente, tem que abraçar o povo, tem que apertar a mão da galera, entende? Porque falta isso, a gente precisa resgatar isso no nosso setor, cara. Ô Celso, assim, só para dar uma ideia para quem tá vendo aí, quanto tempo demora o lançamento de um produto? Quando você tem uma ideia de um produto e você fala, vou lançar esse produto. Não necessariamente um produto como esse, como é que é o nome dele aqui? Esse é o Magma Power. Magma Power. Magma Power. Esse me parece que isso aqui deve ter Esse foi um trabalho de 1 ano e meio, sim. Tá. Quando você vai lançar um outro produto que você tem que validar a fórmula, testar, quanto tempo mais ou menos que você tem? Olha, a gente tem processos mais curtos que partem de 6 meses, quando são coisas um pouco mais simples. E a gente tem processos intermediários como esse, por exemplo, que são processos variam entre 1 ano e 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E a gente tem processos que são processos, por exemplo, que envolvem patentes, envolvem construção de modificadores de fibra, de formato de cabelo, que aí você está falando de projeto de 2 anos e meio, 3, às vezes até 4 anos, como foi o caso do tioglicollato de MP, da cisteamina de sódio, que são patentes. O tioglicollato de MP, que por acaso é seu, né? Sim, foi criado aqui, foi desenvolvido aqui, o projeto nasceu no final de 2010, foi fechado em 2012 com a entrada da patente e foi lançado no começo de 2013 foi lançado o produto, né? O produto foi lançado em 2013. Olha que extraordinário, você está falando cientista mesmo aqui. E essa tecnologia foi vendida para Bruno Bock da Alemanha, com o direito de comercialização do composto, que é a associação do ácido tioglicólico com o aminometilpropanol, que hoje é um composto que tem o direito de comercialização na Europa pertencente a Bruno Bock, que fica em Hamburgo, na Alemanha. Eu não tinha ideia dessa envergadura aí, desse Existem alcance. umas 3 ou 4 empresas na Espanha que usam, 2 empresas em Portugal, uma inclusive de uma grande amiga em Leiria, da Clara. Enfim, uma empresa na Alemanha começando. E a gente imagina que o projeto nos próximos anos deva ganhar alguma envergadura, porque aqui no Brasil 3 empresas já começaram, além da Granda, e então a gente acha que
Agora o projeto vai começar a ganhar um outro nível de evidência. Nós temos alguns artigos científicos publicados. A pesquisa matriz, que foi a dissertação do mestrado, foi feita no IPT, no Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, ficou entre os 5 melhores trabalhos do Congresso Brasileiro de Cosmetologia de 2015, aqui em São Paulo. Foi muito legal porque isso acabou também facilitando o processo de aquisição do ativo pela Bruno Bock da Alemanha, e a gente imagina que isso vai ganhar uma extensão diferente. E esse ano nós vamos lançar a segunda versão da cisteamina de sódio, que vai vir numa base gel para cabelo crespo, para alisamento de cabelo crespo. A gente lançou a cisteamina em 2017, em julho. Nós acumulamos 1 ano e meio de experiência de mercado, de experiência de consumo. Olha só. Né? Então fizemos uma leitura muito importante disso, fizemos campanhas, premiações, montamos um catálogo de cabelos que foram processados, de questionários. Enfim, nós temos um material muito precioso para estudar e entender o que as pessoas que tiveram isso no cabelo perceberam e entenderam o que aconteceu. E também conversamos muito com todos os profissionais que usaram isso e tiveram essa experiência com o ativo. E esse ano, em julho, no Triap Connection, que é um curso que acontece todo ano, em 3 dias aqui em São Paulo, aqui no nosso centro técnico, que é um curso para 75, 80 pessoas, a gente já está programado para lançar a segunda fase do projeto, a segunda versão da cisteamina, onde entra um aditivo, ou um ativo, se eu posso assim chamar, que vai ser combinado ao composto e que vai nos permitir ter uma força maior para alisar de fato os cabelos sem comprometer a questão da compatibilidade química com cabelos coloridos, já clareados e já processados com outras coisas, exatamente. Que não quebra, que não... A nossa ideia é substituir guanidina, é substituir os hidróxidos de sódio mais fracos, é gerar uma família nova de ativos que seja mais miscível, mais compatível com cabelos dessa nova realidade que nós temos lá fora, que tem um monte de coisa misturada, coloração, descoloração e um monte de outras coisas, e que permita ser combinado com uma série de outros hábitos que a gente sabe que as pessoas têm. Esse é o nosso projeto para esse ano. Cara, eu achei que eu fosse perguntar uma outra coisa pra você. Estragou. Cara, você dá um tapa assim que você arrebenta com tudo. Cara, você tá na presença aqui de um... Pô, cara, que cientista, velho. Isso aqui você tá muito na frente, muito mais. A gente conversou sobre essa matéria-prima com a MP há vários anos, cara. Eu me lembro disso. E aí agora você está dizendo, olha a envergadura do que está e o que você está lançando. O que eu... bicho, é de tirar o chapéu, cara. Nossa, eu nem imaginava... Os anos passam, mas a gente andou trabalhando, né? Eu achei que eu fosse... Não, a gente andou trabalhando nesses anos aí, cara. Cara, você tem noção do que você está vendo, o que você está escutando? Pô, Celso, o que eu, no final das contas, era o propósito da minha pergunta, era o seguinte, cara, uma fórmula nova, ela não é possível de ser lançada em menos de 6 meses. Faz sentido isso? Cara, às vezes... Porque muitas pessoas me procuram lá, principalmente alguém da área técnica, por exemplo, um farmacêutico, uma pessoa que trabalha com farmácia de manipulação, ou então um médico, um dermatologista, como que é quem faz? Um cirurgião plástico, porque trata o paciente com alguma coisa e tal, e acha que vai lançar o produto dele que é tipo para a próxima semana. Mas eu vou te explicar de onde vem essa percepção, principalmente dos médicos, porque os médicos eles têm uma percepção dessa questão que vem da farmácia de manipulação. E aí é difícil a gente condenar, porque o médico ele faz o agrupamento dos ativos e manda para a farmácia. O papel do farmacêutico é olhar para aquele ativo e estudar a melhor forma do agrupamento, estudar a questão das solubilidades principalmente, e estudar a melhor forma de carreamento. Que não vai se parar, que vai... Às vezes o médico não sabe se a melhor forma é o gel para carrear, uma base gel, uma base de acrilamida, um creme, uma base de álcool ceto convencional. Então quem vai ver isso é o farmacêutico. Por isso o farmacêutico ele acaba tendo um papel tão decisivo no sucesso daquele preparado.
A eficiência depende daquele preparado, depende muito da qualificação, do talento, da visão técnica, da elegância técnica do farmacêutico Olha que incrível, nesse momento aí. E aí o médico acha que ele na indústria, que produzir 100 gramas daquilo e 1 tonelada ou 250 quilos, 500 quilos daquilo é a mesma coisa. Quando você vai para um processo industrial e quando você vai adicionar aquilo num frasco que vai viajar numa operação logística para o norte, para o nordeste, que tem que suportar calor, que tem que suportar movimento, que vai estar num banheiro suportando vapor de água em temperaturas altas, que vai ter contato com mão, muda tudo. Muda tudo. Então, o importante numa ocasião dessa é trazer o projeto para a realidade que ele vai enfrentar, para promover adequações e construir um cronograma. Tem muita empresa, Fábio, principalmente o pessoal que trabalha com terceirização, que tem coisas prontas. Então, quando você tem fórmulas prontas e você, olha, você está me pedindo uma coisa simples, eu tenho isso aqui pronto. Se você tem pronto e o cara tem um projeto de embalagem pronta, a gente sabe que você tem 3 possibilidades de estabilidade acelerada. Você tem 3 possibilidades de estabilidade. A de 14 dias, que é aquela acelerada mínima da Anvisa, a de 28 dias e a de 90 dias. Se é uma fórmula que você já conhece, com fragrâncias que você já conhece, aquilo vai ser acondicionado num frasco, um exemplo, um PET. Você já tem aquilo testado. Então, é possível fazer em menos tempo? É possível fazer em menos tempo. Agora, é o ideal? Não, não é o ideal, porque a ideia do desenvolvimento, seja lá para qual marca for, e eu sou muito taxativo com isso, é que quando você vai desenvolver um produto para uma marca, é importante que você personalize o produto para a marca. Senão, fica aquela coisa, eu vou bater 1 tonelada aqui, você vai querer quanto? Você liga para todo mundo, eu invaso 100 para você, 100 para outro. Pô, isso não é o que eu faço. Tem nada a ver, né? Não é, eu não faço isso. Isso não me atrai. Eu não trabalho nesse mercado. Entende? Respeito quem faça, nada contra, cada um faz o seu. Mas eu acho que você projetar cosmético, você desenvolver produto, desenvolver marca, envolve você trabalhar a sua capacidade técnica de personalizar produto. Você trabalhar cores, suspensões, você trabalhar pérolas, micas, você trabalhar fragrâncias específicas, claims específicos, tudo, polímeros ativos, sensorial, riologia. Isso é o que torna um produto atraente aos olhos das pessoas. É o que gera uma experiência bacana no banheiro, né, ou mesmo no salão. É a pega, é o toque, é o deslizar. Né? Às vezes a gente brinca aqui porque a gente tem produto de bases muito diferentes. E às vezes o cara abre uma massa, um pote, por exemplo, o que ele espera? Um creme branco. O cara abre um produto e olha uma base completamente diferente do convencional, de uma cor completamente diferente, e fala, caramba, começou diferente. Então, provavelmente, tudo que vai acontecer dali para frente é surpreendente, é novo para ele. Isso é uma experiência. Isso é uma experiência. Então, quando você começa com essa coisa de, olha, não, eu já faço amanhã, é porque não serve. É porque é muito básico, é porque não tem identidade, é porque não tem marca. A pessoa não quer construir um negócio. Você só quer trocar alguma coisa por dinheiro. Eu acho que isso é muito raso. Isso é muito curto, é muito pouco para você falar que isso é um cosmético. Entende? É muito pouco. É a diferença, por exemplo, de você ir no supermercado e comprar o Omo, que passa por pesquisa, que tem um projeto de marketing, de publicidade gigantesca, ou você comprar o amaciante que vem no caminhão, na rua, no barril de 200 quilos, que vem com a mangueirinha e que não tem marca, vem no barril. Chama amaciante. Me dá 1 litro de amaciante. É a diferença. É bem isso aí. É a diferença. Celso, cara, eu esperava um bate-papo com você. Mas foi um bate-papo, pô. Eu esperava uma coisa incrivelmente diferente disso. Você é dono de uma generosidade
que consegue superar o seu conhecimento. Impressionante que eu aprendi aqui com 17 anos de mercado, produzindo cosméticos, vendendo cosméticos. Eu já lancei mais de 200 marcas no mercado ao longo desses 17 anos, em todos os segmentos, no Brasil todo, o que você imaginar, modelo de negócio, e participo de congresso, me atualizo. Poucas vezes na minha vida eu tive um bate-papo com tanta intensidade, tanta informação Pô, que bacana. condensada. Fico do feliz. jeito da nossa conversa de Talvez hoje. isso seja um sinal que a gente precisa fazer isso mais De vezes. fato, cara. Ó, obrigado pela gentileza. Você aí, ó, acabou de participar de um congresso, viu? Sem perceber. Que nada, foi só uma conversa aqui bacana entre amigos, pô. Velhos amigos de longa data, de bastante tempo. Abração pra Keila. Massa, cara. Muito bom te Floros, ver, uma viu? empresa de sucesso, parabéns pela jornada, por tudo que vocês têm construído. Eu sempre acompanhei vocês, sei da sua seriedade, do seu compromisso com o trabalho, com o mercado, com as pessoas. E é por isso que você está aqui, que você é um cara de sucesso. Parabéns para vocês.